Agora observa comigo que texto maravilhoso que vai revelar a origem do nosso Salvador, Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 26 adiante, está escrito assim, no capítulo 1. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus. O anjo foi enviado por quem? Por Deus, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo foi com uma missão. Ele foi até uma virgem desposada, quer dizer o quê? Que ela não havia ainda se casado. Desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entende-se então que, no costume da época, ela iria se casar com José. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, ou saudações, agraciada. O Senhor é contigo. O anjo fala com ela: o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Tipo, quando fala o anjo, o Senhor é contigo, tipo, Deus é contigo, Ele tem visto a sua vida, tem se alegrado em ti. Ela entendia nos costumes, na cultura daquela época, os ensinos que era passado de pai para filho, quem era o Deus dela, que era conhecido também como o Senhor. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta, do tipo, por que ele está fazendo essas saudações para mim? E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Esse não tema aqui, ele quer dizer assim, não tenha medo. Que ela ficou meio assustada com o que estava acontecendo. Porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre você conceberá e dará à luz um filho. E vai ser posto o nome dele de Jesus. E olha o porquê, vai explicar o porquê. Este, que seria Jesus, essa criança, será grande e será chamada Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E lhe reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? Varão era homem de Deus, era uma palavra que era utilizada naquela época, quando era um homem que era temente a Deus, um homem que seguia Deus, os mandamentos, os estatutos da época. O que acontece? Ele era conhecido como varão, homem de Deus. Então ela fala, mas eu não conheci o varão. O conhecer aqui, na cultura da época, fala assim, eu não tive relação sexual com o homem ainda, eu sou virgem. E respondeu o anjo dizendo assim a ela, olha o que o anjo fala, o anjo Gabriel. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Quer dizer que antes não tinha isso sobre a vida dela. Passou-se a ter então, depois da promessa de que viria Jesus, uma criança que nasceria através dela. Então, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora veja comigo, Lucas capítulo 2, versículo do 8 até o versículo 20. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Observe atentamente aqui, um pouco antes do nascimento de Jesus, acontece esse fato. Você vai ver que essa parte aqui vai se encaixar perfeitamente com os versículos anteriores aqui. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou do resplendor, e tiveram grande temor. Nesse caso, um grande receio, um grande medo e também respeito com aquela visão espiritual que estava se manifestando sobre eles ali, os pastores. E o anjo lhes disse, falou assim a eles: Não temais, não tenha medo, porque eis aqui vos trago boas novas, boas notícias, de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo. O texto relata aqui, que é o Senhor, o nosso Deus.
Isso vos será por sinal: achareis o menino envolto de panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O exército de anjos declarava isso. Houve uma visão espiritual aberta de muitos anjos, um exército de anjos louvando e adorando ao Senhor, que é uma das coisas que a gente faz nas igrejas, nos tempos de hoje. Versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e um menino deixado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Que o que os anjos falaram aconteceu. Foi um período posteriormente que Maria ficou grávida, né, de obra do Espírito Santo de Deus. Nasceu Jesus. E quando nasceu Jesus, as coordenadas que o anjo falou com os pastores, eles foram até o local e realmente Jesus estava lá, encaixou tudo, Deus é perfeito em tudo. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito, e todos os que ouviram-se maravilhavam-se do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas e conferia elas em seu coração. Tudo o que era dito, Maria ia lá, analisava e via que aquilo que estava falando estava batendo as informações, estava acontecendo conforme foi dito mesmo, antecipadamente. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto como lhe havia sido dito. Meu, olha que graça que eles receberam. Veio um anjo, deu o recado a eles antecipadamente para o que é o quê? Para que aumentasse a fé deles e aquilo espalhasse ao povo de Deus, que a salvação, o Jesus, o Messias, que é o enviado, a palavra Messias, havia de vir sobre a terra. Deus escolheu uma mulher virgem para que concebesse um milagre. Ela não sabia do que ia acontecer na vida dela, né? E ela tem a descendência de Davi também, que o profeta Isaías fala de forma subjetiva, através de profecias, por volta de 400 anos antes, que viria da linhagem de Davi também o nosso Salvador, que no livro de Mateus fala da genealogia de Jesus, quer saber a origem dele, de que iria nascer praticamente ali entre Maria e José, já estava mencionado, profeticamente falado, inspirado por Deus, os profetas falaram isso, que iria acontecer, e realmente aconteceu. Então, o fator biológico também, que as pessoas não sabiam que Jesus tinha mãe, entende? Muita gente que não sabe, acredita? E tá eu aqui para ajudar a fazer você entender. Por mais que pareça, muita gente não sabia dessas informações. Por isso estou eu aqui como homem de Deus para ensinar, como um pastor, para ensinar vocês a entenderem esse contexto. Então, Jesus teve a mãe Maria, Jesus teve a Maria como mãe, teve José como pai. Depois que nasceu Jesus, os pais, eles tiveram relações sexuais. E tiveram os irmãos de Jesus, irmãs também. E no livro de Judas, que é escrito, é um livro antes de Apocalipse, antes de chegar a Apocalipse, tem um livro antes dele. É o Judas, livro de Judas. Ele tem um único capítulo na Bíblia. Esse Judas que escreveu esse livro aí é o irmão de Jesus. Teólogos afirmam isso, e não foi aquele Judas que traiu Jesus que escreveu aquele livro de Judas. Esse Judas que escreveu ali era o irmão de Jesus. A princípio, ele não acreditava muito. Com o passar do tempo, dá a entender que houve uma conversão. Ele passou a acreditar. Está no livro de Marcos, capítulo 6, versículo do 1 até o 4. Observe comigo. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Jesus com seus discípulos foram para a sua terra natal. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Os discípulos questionando, né? Porque Jesus realizava obras, curava enfermos, expulsava demônios,
né? Tinha muitos sinais que ele realizava ao tocar em pessoas, ao orar por pessoas. Então ele pergunta assim aos seus discípulos, quando vê Jesus realizando aquilo, ó, de onde lhe vêm essas coisas, como ele faz? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Ele ensinava as pessoas como tendo autoridade de assunto. Jesus é incrível. E como se fazem tais maravilhas com suas mãos? Os discípulos continuam perguntando, né? Entre eles ali. Versículo 3. Não é este o carpinteiro? Então eles tentam entender qual é a origem de Jesus. Ó. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simeão? Aqui mostra claramente que os discípulos e muitos dos que seguiam Jesus já identificaram a origem física, quem que era o pai, a mãe, a parte genética ali, quem que eram os irmãos de Jesus. Versículo 3, redobre a atenção, que em seguida eu vou falar algo bem legal. Ó. Não é este o carpinteiro, profissão dele, ó. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, revelando quem é a mãe. Revelou a profissão dele, que era carpinteiro, revelou a mãe, que é filho de Maria, e revelou, ó, e irmão de Tiago e de José, revelando quem foram os irmãos de Jesus, ó. Irmão de Tiago e de José e de Judas. Só que esse Judas não é aquele Judas que traiu Jesus, era um outro Judas, que era o nome comum da época. E também de Simeão, eram os irmãos de Jesus, gente, que ele está revelando aqui, ó, e faz uma pergunta. E não estão aqui convosco suas irmãs? Jesus também teve as suas irmãs ali e escandalizavam-se nele. Essa parte da Bíblia é uma das partes que fala sobre a profissão de Jesus e fala da parte genealógica dele. Quem foi sua mãe e seus irmãos. Eles queriam entender de onde vinha tal poder. Na teoria, na lógica, não era para seus irmãos ou sua mãe realizarem essas coisas também? Só que observa o livro de Lucas, que eu vou citar agora. Ó.